paz do Senhor, meu querido irmão, chegamos ao final do trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2022, estudando essa lição tão abençoadora, que é uma verdadeira aula, são verdadeiras aulas de bibliologia, graças a Deus. Lição de número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã, 27 de março de 2022, último textuário desse primeiro trimestre. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E a verdade prática, a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão em Deus, né? Claro, é muito importante que os cristãos leiam a Bíblia, estejam familiarizados com a palavra. A palavra de Deus nos santifica, a palavra de Deus nos estimula a vivermos uma vida de santidade, de piedade, para a glória de Deus Pai. Vamos pensar um pouquinho sobre esse último textuário desse nosso primeiro trimestre, da lição de número 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Coríntios 4, aliás, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Bom, esse versículo, de alguma maneira, ele nos faz um apontamento sobre a importância da fidelidade ministerial. Ele inicia dizendo, até que eu vá, né? Ou melhor, ele fecha dizendo que eu devo ler, exortar e ensinar até a minha chegada, ou até que eu vá. Aqui, possivelmente, Paulo, então, está se referindo à sua viagem, né, da Macedônia para a cidade de Éfeso. Bom, ele fala, persiste. Então, persistir, precisa ter disciplina para isso, né, irmão? Tem para ser persistente, né? A pessoa tem que ter, obviamente, disciplina. Se não for uma pessoa disciplinada, ele não vai ter persistência. E, em outras palavras, a palavra persiste em ler, ela poderia ser traduzida, aplica-te na leitura. Lembrando, então, que a leitura para os antigos é extremamente relevante. Por quê? Porque tinha pouca gente que sabia ler. Então, quem sabia era de importância vital para uma sociedade que a maioria não sabia ler. Claro que eu estou me referindo à sociedade gentílica. E então ele vai dizer, preste atenção, procure a dedicar a leitura. O próprio Senhor Jesus também lia, né? Você vê que os judeus tinham esse costume de ler as Escrituras na hora do culto na sinagoga. E Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, Nazaré, ele fez a leitura do Antigo Testamento no culto. Outra coisa importante, a gente observa que em uma sociedade onde as pessoas não tiveram a oportunidade de se alfabetizarem, é importante ler com calma, ler com toda a cadência para que haja compreensão. Não adianta a pessoa pegar e ficar lendo tudo rápido. Você sabe que às vezes até na igreja eu observo uma fragilidade de algumas pessoas que chegam lá para ler a leitura oficial, hein? Não é quando ele vai dar um testemunho, estou falando leitura oficial. A leitura oficial no momento e os irmãos acompanham. Aí ele chega lá e fala assim, ó, vamos ler aqui em Romanos capítulo 9. Em Cristo digo a verdade. Poxa, irmão, espera os irmãos abrirem a Bíblia, né? Puxa vida, espera um pouquinho. Falei, irmãos, quero convidá-los para ler aqui no capítulo 9. Romanos capítulo 9, irmãos, é a primeira epístola. Então você tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Então é o 5º livro
do Novo Testamento. Romanos capítulo 9, versículo 1. Você dá tempo do novo convertido, ou daquele irmão que não tem familiaridade, facilidade de encontrar o versículo. Agora, irmão, você chega lá, Romanos capítulo 9, é em Cristo. Oxe, irmão, você acha que a pessoa nem deu tempo de abrir a Bíblia, coitado. Tá? Então, vamos fazer uma leitura com calma. Não sei porque você está com pressa, irmão. Não entendi. Então vai com calma, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 9. Calma, deixa as pessoas abrirem a Bíblia. Estão lá abrindo, procurando achar. Amém, irmãos? Encontrou? Então vamos ler. Porque você quer que as pessoas participem da leitura. É importante. Leia com calma, irmão. A pessoa começa a ler. Em Cristo, diga a verdade. Ah, irmão, para que isso? Leia com calma. Em Cristo, digo a verdade. Obedeça as vírgulas, os pontos, as interrogações. Leia com calma. Então, o que eu sugestiono para todos os irmãos? Leia em voz alta na sua casa o texto da Bíblia. Se um dia o pastor te chamar para a leitura oficial, você já tem aquele texto que você leu, você já leu com voz alta, você já entendeu o conteúdo. Agora a pessoa, coitada, chega na hora lá, não acha o versículo que quer, fica... Irmão, tem que ser um pouco mais disciplinado, né? Mais cuidadoso, né? Ai, meu Deus do céu, chega lá, irmão, vamos ler aqui Romanos 9, aí não acho, irmão, Romanos 9 é que todo mundo fica até com vergonha, coitado. Ah, irmão, já que eu não achei o que eu estava procurando, vamos ler esse aqui mesmo. Que é isso, irmão? Socorro. Mostra a fragilidade da pessoa. Então, quando você procura selecionar um texto, ora a Deus, lê em voz alta, fica preparado. Você vai para a igreja, o pastor te chamou, você já tem o texto para ler. Aí você vai ler o texto. Glória a Deus, é uma bênção. Então, é importante a leitura em voz alta das Sagradas Escrituras. É interessante, irmão, que se você ler Atos capítulo 13, versículos 14 e 16, fala ali que Paulo ficou explicando a palavra. Eles estavam lendo a palavra e Paulo explicando, né, até tarde. Num livro que a CPAD publicou, chamado História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, que é o autor, é um livro que tem 1.700 anos, é um livro antigo. Um dos primeiros historiadores da história da igreja, Eusébio de Cesareia, lá ele fala, irmão, como que era a igreja. Ele declara que os pais da igreja, como Tertuliano, Justino Mártir, entre outros, deixaram muitas informações como que funcionava o culto na igreja primitiva. E como é que funcionava? Eles liam as porções dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, a memória dos apóstolos, lia passagens do Antigo Testamento. Então é igual hoje, irmão, graças a Deus. Então você encontra isso. Na obra de Justino Mártir, apologética, na obra dele, ele fala lá que os irmãos liam as porções do Evangelho na hora do culto. É uma bênção você observar como era o culto na igreja primitiva, né? E ele fala aqui, além de você estar atento para a leitura, ele fala exortar, né? Ele usa aqui essa expressão. Ele fala aqui, persiste em ler, persiste em exortar. Claro que exortar aqui, o significado é encorajamento, né? Não é simplesmente exortar, irmão. A Bíblia manda exortar, sim, mas exortar aqui é consolar, encorajar, motivar, e não ficar chamando a atenção dos outros, né? Irmão, comigo é assim, irmão, é só exortação. Sim, mas você nem sabe o que é exortação, irmão. Exortação aqui, nesse caso, é encorajamento. Não é simplesmente ficar chamando a atenção. Não é isso, embora seja também. Mas a ideia aqui não persista em motivar as pessoas, encorajar as pessoas, confortar as pessoas. Irmão, imagina a situação daquelas pessoas da antiguidade, muitos eram escravos, uma injustiça social sem precedente, era um sofrimento.
chegavam na igreja, eles tinham que ouvir uma palavra do amor de Deus, do conforto espiritual. Hoje não é diferente. Quantas pessoas trabalham, irmão, às vezes mal remunerado, uma luta, o dia trabalhando, às vezes vem direto para a igreja, cansados, às vezes não tem oportunidade de jantar, às vezes não tem oportunidade de tomar banho, nada, vão direto na igreja. Chega lá, o pastor, em vez de dar uma palavra de ânimo, de motivação, para que a alma dele seja animada, não, ficar falando coisas que sem pé sem cara. Ele não volta mais não, irmão. Não volta, vai procurar outro local, coitado. E depois fala, não sei porquê, está todo mundo indo embora. Então, eu vou te contar uma história aqui, eu quero que você guarde isso. É do pastor e do palhaço. Chegou um circo lá no bairro e perto da igreja o circo. Irmão, chegava no dia do circo, aqui enchia o circo, aquele circo enchia de gente. E na igreja, irmão, não ia ninguém. Ia um ou outro lá só. Tem igreja assim. Você chega lá no culto, irmão, tem 3 pessoas. Não é estranho isso? Né? É estranho, né? Tem alguma coisa errada. A gente tem que rever, se consagrar. O líder tem que buscar Deus, pedir ajuda. Tem que fazer alguma coisa, irmão. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Não podemos nos estacionar, nos acomodar. Tem que ir atrás, irmão. Aí um dia, irmão, o pastor perdeu a paciência e foi lá tirar satisfação com o palhaço. Olha que fraqueza, né? Esse povo mundano só quer ficar indo no circo e tanta coisa. E falou um monte pro palhaço. O palhaço ficou ouvindo o pastor. Aí o pastor parou de falar, o palhaço falou, olha pastor, eu já estive na igreja, viu? Mas não diga, eu falei, já fui na igreja, não com roupa de palhaço, fui normal, né? E o que você achou? É difícil, hein, pastor? Não dá, né? O senhor fica só contando história no púlpito, vai cantar o hino, a gente nem, sabe, irmão? Deus prometeu. Nem ele acredita na promessa do hino que ele está cantando, coitado. Sabe aquela fraqueza? Aquelas orações, sabe que, meu Deus do céu, não... Aí o palhaço fala, não dá, pastor. E aí o palhaço falou uma coisa para ele que abalou ele profundamente. Sabe o que o palhaço disse para ele? Pastor, eu conto mentira como se fosse verdade. Eu coloco paixão no que eu falo. Eu coloco emoção. O senhor fala a verdade como se fosse mentira. Porque não tem paixão quando o senhor fala. Não tem emoção. Em outras palavras, não tem unção, irmão. Olha que coisa triste. Então, irmão, exortar não é simplesmente chamar a atenção, é confortar. Os irmãos trabalham o dia inteiro, cheio de conflito onde trabalham, às vezes conflito na família, luta, enfermidade. Ele chega naquela igreja, ele precisa de uma palavra ungida, de poder, de cura, de renovo espiritual, renovo mental, irmão. Eu quero que você, irmão, que é professor, que é dirigente de congregação, pense sobre isso. É um milagre, irmão, a pessoa chegar na igreja. Porque passou o dia todo lutas terríveis. Então seja uma mulher, um homem de Deus, para trazer uma palavra do coração de Deus para o coração desse irmão que teve o dia de luta, de trabalho, de conflitos. E a hora que ele receber essa palavra ungida, essa palavra de poder, ele será curado, restaurado, e ele terá prazer de ir na casa do Senhor. Pense sobre isso. Exortar significa paraclesis do grego, encorajamento, exortação e conforto. É exortativo também, mas tem uma outra perspectiva. Não é uma exortação de chamar a atenção, mas é uma exortação para o conforto de Deus. Lembrando que o Espírito Santo é o nosso consolo, é o nosso confortador, é o nosso ajudador. E ele fala, persista em ensinar. É interessante isso, tem a ver com instruir, né? Então, é muito bom ler, é muito bom exortar,
mas tem que persistir também no ensino. As pessoas têm que ser ensinadas. Eu sou professor da rede pública, agora não estou mais atuando, mas eu fui professor concursado do Estado de São Paulo. E eu lembro, muitas vezes na hora do cafezinho, eu via o professor reclamando lá: olha, classe terrível. Bom, mas eu fiz a minha parte, eu ensinei, eu dei a matéria. Se o aluno não aprendeu, o problema é dele. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia só ensina se houve aprendizado. As palavras hebraicas, lalamad e lamed, elas estão intimamente ligadas. É a mesma raiz. Aprender e ensinar. Então, se não houve aprendizagem, não houve ensino, irmão, na perspectiva bíblica. Então a gente via aquelas pessoas, aquelas professoras estressadas, coitadas. Dá até dó, né, na hora do cafezinho. Eu nem falava nada, né, para falar o quê? Mas, na verdade, essa conversa de que ensinar, eu ensinei, se a pessoa não aprendeu, você não ensinou nada, não, senhor. Só se aprender. Se a pessoa aprendeu, então você ensinou. Tá? Porque o ensino está intimamente ligado ao aprendizado. Agora, a pedagogia de Jesus é uma das mais lindas que existem. Por quê? Porque a pedagogia de Jesus tem a ver com o exemplo. Então Jesus fala: aprendeis de mim, que sou manso e humilde do coração. Quer dizer, que aprendizado, né? Que pedagogia. Paulo fala também: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então não é uma teoria, você vai ensinar os outros, mas você mesmo não vive. Isso é hipocrisia. Tá? Cristianismo é: pregue o que viva e viva o que prega. Isso é cristianismo. Romanos 12,7 diz: se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então o professor da escola bíblica dominical, ele tem que ler a lição, tem que se preparar, se capacitar para ser uma bênção para transmitir a palavra de Deus. Olha que privilégio que você tem, ser um professor de escola bíblica dominical. Isso é bênção, é um privilégio da parte de Deus. Mas haja dedicação no ensino, tá? Muita dedicação. Tito, capítulo 2, versículo 1 a 15, também vai falar sobre várias questões. Ele fecha, fala disso, exorta e repreenda com toda autoridade. Ninguém te despreze, sobre a doutrina. Então, esse textuário é um textuário muito importante. É um ensinamento, né? São 3 verbos relevantes, né? Que é exortar, é o verbo exortar, aliás, é o verbo ler, exortar e ensinar. Ler, exortar e ensinar. E Paulo fala: faça isso até a minha chegada, até que eu vá, até que eu chegue. Muito bem. O primeiro tema, então, dessa nossa última lição é: a Bíblia é o livro texto da escola dominical. Irmão, eu até nem falo só escola dominical, eu tenho que sempre falar EBD, Escola Bíblica Dominical, porque a Bíblia é a base dessa escola, né? Então, que currículo que nós vamos adotar? Que a escola bíblica dominical é uma escola bíblica por excelência. Então, as revistas bíblicas, elas vão ter a Bíblia como base. Então, o aluno deve ter a Bíblia, deve carregar a Bíblia. Ou se não, hoje tem online, né? Tem outras maneiras. Mas é importante ele ter esse contato com a palavra de Deus. E o currículo da escola bíblica dominical tem essa perspectiva. A base, o fundamento curricular da escola bíblica dominical é a Bíblia, a palavra de Deus. E ela forma o nosso caráter, né? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus coloca então a Bíblia como única regra de fé infalível para a conduta cristã. 1.2, a questão pedagógica. Bom, no contexto da escola bíblica dominical é muito importante observar a metodologia. Então, se você tem uma classe pequena, então você pode aplicar um método mais adequado para uma classe menor. Se você tem uma classe muito grande, então você tem que aplicar um outro tipo de método. Eu tenho, a minha experiência, eu tenho orientado os irmãos para não fazerem o que normalmente é feito.
Olha só, parece uma contradição, né? O que acontece? Parece que é um sistema já de muitas denominações. Se você tem 4 presbíteros, então você coloca um presbítero para cada domingo. Ou se a pessoa tem 13 obreiros, o diácono, cada dia um vai dar aula. Irmão, isso não é pedagogicamente adequado, irmão. Você deve ter um professor pelo menos a cada trimestre. Se você quer dar oportunidade para outros, não há problema nenhum, mas o ideal é você ter um professor fixo da sua classe. Porque aí você vai aferir se a classe cresceu, se a classe não cresceu, quais as deficiências, quais as possibilidades de melhorar a escola. Agora, se você coloca cada dia uma pessoa, você está dando palestras. Cada dia vem um palestrante. E o pior de tudo ainda é que tem muito irmão, não estou dizendo, não estou generalizando, mas tem muito irmão que fala assim, hoje é o dia de eu dar aula, ele vai. Aí chega no domingo, bom, hoje não é meu dia, então eu não vou. Aí ele só vai no dia para dar aula, irmão. Vê se tem lógica isso. É completamente inadequado, irmão. O que eu tenho sugestionado como professor, como pedagogo, como diretor de escola que sou? Eu tenho sugestionado que você coloque um professor fixo, pelo menos se você não pode deixar ele o ano inteiro, que seria talvez até o adequado, porque aí fica mais a ideia da secularidade, né, até para acompanhar. Pelo menos trimestral. Cada trimestre você tem um professor e um vice, porque se ele não puder, alguém vai atender ali. E ambos estarem presentes. Não a pessoa ir lá só no dia para dar aula. Isso você está emitindo um sinal equivocado. Tá? Então, o ideal é que você tenha um professor a cada trimestre. Então, vamos lá. Esse trimestre não foi sobre o estudo da Bíblia. Sempre tem alguém que tem mais facilidade, capacidade, condições de dar aula sobre bibliologia. Chama a pessoa para dar e põe um vice. Aí vamos dizer que chega uma outra lição que vai falar de escatologia. Chama alguém que tem mais familiaridade. Mas o trimestre todo, as 13 lições. E aí você consegue aferir o crescimento da classe. O próprio professor vê, olha, aquele aluno não estava, vamos perguntar o que aconteceu. No culto à noite ele vai chegar até, irmão, senti sua falta. Ele vai acompanhar a classe. Agora, irmão, do jeito que muitos estão fazendo aí, vocês estão dando palestra de escola bíblica dominical. Cada dia vai lá um. Aí um dia vai o presbítero ciclano, outro dia vai o diácono beltrano, outro dia vai a irmã de titulação, outro dia... Isso não é escola, irmão. Isso são palestras dominicais. Então, procura ter uma prática pedagógica mais adequada na sua sala de aula. Conversa com o pastor com carinho, com jeito. Eu sei que ele não faz isso por maldade, ele quer aproveitar todos os irmãos. Mas, irmão, nós precisamos usar de técnicas pedagógicas adequadas. Tá? Você aproveita em outros setores, evangelismo, cada dia vai um. Agora, para a escola dominical tem que ter um professor fixo, irmão. Nem se for para aquele trimestre. O ideal seria até anualmente, para você aferir o crescimento da classe. Você vai saber quem cobrar. Agora, do jeito que está, irmão, a escola nunca sai desse tamanho, pode ver. Não sai daquilo. Cada dia uma pessoa, quem que é o responsável? Ninguém. Onde tem muito responsável, não tem nenhum, irmão. Tá? Então é melhor saber quem é quem. Quem é o superintendente, quem é o professor. Tá? Então tem que ser as coisas bem claras para você poder fazer um projeto, né? Tudo bonitinho. Então precisa ter uma prática pedagógica. 1.3, o padrão ético e moral. Então a Bíblia é o fundamento desse padrão ético e moral. Tá? Então é importante nós. E o que nós aprendemos numa escola? Os valores cristãos sobre a família, sobre temas áridos como suicídio, assassinato, homicídio, a questão da sexualidade. Tem muitos assuntos que a gente pode estudar à luz da palavra de Deus, onde o aluno também pode se manifestar, perguntar, né? Claro que precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa, irmão, ele não quer saber, ele já tem a opinião dele, ele quer impor a opinião dele. Então o professor tem que ter essa capacidade para respeitar opiniões quando o assunto não é essencial nem fundamental.
Quando o assunto não é essencial nem fundamental, portanto periférico, pode até respeitar a opinião dele, mas tem assuntos que não dá, tem assuntos que são essenciais. Então o professor tem que ter a graça de Deus para falar. E há certas questões que alunos perguntam, no que não tem nada a ver com a lição, você pode ser elegante, falar: olha, irmão, eu vou compartilhar com você a hora que terminar a aula. Se tiver mais algum irmão interessado nessa pergunta, a hora que terminar a aula a gente conversa, porque esse assunto não tem a ver com essa aula. Mas terminando a aula a gente vai conversar sobre o assunto. Então não perca o tempo da aula com assuntos que não têm a ver com o conteúdo proposto. Eu lembro, irmão, que quando eu assumi uma classe, uma vez, o pastor falou para meu irmão Beto: muito cuidado, porque tem uma irmã lá que ela quer dar aula, ela não é só Deus na causa. Eu falei: tá bom, pastor, ele me preparou, né? E não é que era mesmo, irmão. Comecei a aula ministrando, aquela irmã levantou a mãozinha, claro que eu ia dar a oportunidade para ela, né? Ela não parava mais, irmão. Começou a falar e tanta coisa. Eu falei: irmã, eu estou dando a aula, irmãzinha querida. A senhora está entrando num assunto que não tem a ver com o nosso. Mas vamos fazer o seguinte: a hora que terminar a gente se fala. Cortei. Aí continuei dando a aula. Ela, mesma coisa. Aí eu falei: irmã, esse assunto não é pertinente ao assunto que nós estamos conversando. Mas a hora que terminar a aula eu faço questão de falar com a senhora. E assim foi, teve umas 3 intervenções. Quando terminou a aula, ela já ia sair correndo, irmão, nem queria ficar. Eu falei: não, agora a senhora vai ficar, irmã. A senhora me interrompeu 3 vezes em assuntos que não tinha nada a ver com a lição. Agora nós vamos conversar. Que não, mas é que eu preciso fazer o almoço. Eu falei: não, senhora, a senhora vai ficar aqui agora. Irmão, respondi todas as 3 perguntas. Ela nem queria a resposta, coitada. Mas ela ouviu. Falei: irmã, não pode fazer isso. A senhora interrompe minha aula fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com o texto, depois a senhora não quer ouvir. Que história é? Mas é que eu preciso fazer o almoço. Eu falei: precisa fazer o almoço? Eu respeito, mas então só tem que respeitar. O que eu estiver dando aula, faça a pergunta pertinente. Outra coisa, irmão, tem aluno que ele quer fazer pergunta para atacar o ministério, irmão. Veja se tem juízo uma mulher dessa. Então o professor tem que ter discernimento para saber aonde o aluno está querendo chegar. Então tem que orar, né? Porque tem aluno assim, irmão, coitado, atrapalhado. Ele vai lá fazer pergunta para jogar você contra o seu próprio pastor, sabe? Então, irmão, assuntos ministeriais não se trata na escola bíblica dominical. Assuntos ministeriais se trata com o ministério. Ali é a lição que tem que ser estudada. Então, muito cuidado, precisa ter habilidade e sabedoria. 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Então, a educação com o objetivo de formar estudiosos da palavra de Deus. Bom, então o conceito de educação cristã, né? O conceito da educação cristã, claro que a história da escola dominical está associada à infância, né? Foi o jornalista que viu que as crianças não tinham o que fazer, principalmente no domingo, então ele propõe uma escola. Então a escola originalmente, a escola dominical, ela nasceu para trabalhar com as crianças. E nós não podemos perder também esse foco. As crianças que devem ter as melhores classes, o melhor acompanhamento, os melhores professores. Nós não podemos perder essa percepção. Mas a escola dominical é uma educação cristã, é confessional. Não é a pessoa chegar lá, ficar rodeando, não, mas ela é confessional, é pregar o que a Bíblia prega. 2.2, quais são os objetivos da educação cristã? Bom, Jesus, ele deixou a grande comissão em Mateus 28, a partir do versículo 19, e de ensinar as nações. Então nós temos que ensinar, irmão. Não é possível uma pessoa, coitada, que não sabe por que está fazendo aquilo. Não, mas eu não sei, irmão, eu vi todo mundo fazendo, estou fazendo. Não é assim, irmão. Sabe o que eu lembrei agora? Tem um livro da Luísa Azevedo, né? Que é o Cortiço. E lá tem um personagem, a Rita Baiana.
E aí Itabaiana tá passando lá na praça e vê a turma proclamando a República. Viva a República, né? Era 15 de novembro de 1889. Aí ela viu e ela achou bonita essa palavra República. Aí ela saiu lá nos cortiços onde ela morava, saiu cantando: Viva a República! Viva a República! Aí, mas o Rita, o que significa isso? Eu falei, não sei, mas eu achei bonito esse nome, a República. Claro que é uma crítica social, mostrando que no país se mudou de regime, sendo que as pessoas nem sabiam do que se tratava, né? Mas tem gente assim, irmão, coitado. Ele não sabe que doutrina, tá? Defende uma doutrina que nem não tem fundamento bíblico. E o objetivo da educação cristã é dar esse fundamento bíblico. Por isso que eu sempre falava que os professores têm que ter a declaração de fé da Assembleia de Deus. Não é possível você ser da Assembleia de Deus e nem ter a declaração de fé, nem sabe no que a igreja acredita, irmão. Olha que fraqueza. Então tem que ter. E a capacitação dos alunos, isso que é bonito, é capacidade. Sabe o que significa capacitar? Tornar capaz, qualificar, capacitar. Então a educação cristã é um processo. Então, ele vai estudando. Tão bom, a pessoa vai crescendo. Eu me sinto abençoado. Porque desde criancinha eu vou na escola bíblica dominical. Desde criancinha. Desde a minha memória, 7 anos eu lembro. Meu primeiro professor, irmão Leonardo, lá da cidade de Jundiaí. Depois irmão Valdivino, José Mendonça, dava aula. Irmão Paulo e outros irmãos que deram aula. Gente grava, irmão. Criança grava. Então é muito importante nós compreendermos que é a capacitação dos alunos. Muitos textos da Bíblia que eu guardei é da escola bíblica dominical, porque na minha época a gente decorava o versículo para falar, valia ponto, né? Então a gente guardava o versículo, era uma alegria chegar lá para você falar o textual de decor. Olha, criança, né? Adolescente. Era muito lindo isso. E 3, é preciso ler a Bíblia diariamente, irmão. A leitura e a disciplina cristã, nós temos que ter foco, irmão. Eu sempre falo isso, acorda um pouquinho mais cedo. Pela misericórdia de Deus, irmão, depois que eu acordo, que eu faço minha higienização, a primeira coisa que eu vou fazer é ler a Bíblia, irmão. Que a Bíblia é que nos santifica, que nos alimenta a nossa alma, nos dá uma cosmovisão diferenciada para sermos luz do mundo e sal da terra. E é tão bom, a primeira coisa que eu faço, às vezes eu até ponho lá o cafezinho para fazer o cafezinho, mas eu estou lendo a Bíblia primeiro. E isso tem sido tão bom, uma experiência tão rica, tão linda, todo dia. Eu acordo, agradeço a Deus, sem pressa. Acordo já mais cedo, não acordo voando, não. Sento primeiro, pois agradeço a Deus, faço minha higiene pessoal e pego a Bíblia. Leio a Bíblia, todo dia leio um capítulo. É isso, irmão. Esconde a palavra de Deus no teu coração. Você vê como vai mudar o seu dia. Leia um salmo. Ai, pastor, eu não consigo. Então leia primeiro, pelo menos aquela caixinha da promessa, tá? O último recurso. Então pega, até aquilo lá vale, irmão. Embora ele só tenha versículo bonitinho, né? Mas tudo bem. Pelo menos é a palavra de Deus ainda. Então leia. A leitura é uma disciplina, irmão. Você tem que ser disciplinado. Coisa que o brasileiro não é, né? Parece que a disciplina é uma herança oriental, né? Ou dificuldade de disciplina que nós temos, né? 3.2, a leitura e o aprendizado. Quem lê mais tem uma linguagem melhor. Quem lê mais aprende mais, tem mais conteúdo. Então procura ler. Nós vemos numa sociedade de imagem, devido à televisão, aos vídeos. Mas dá para a gente equilibrar, né? Então procura ler um bom livro, né? Busca um bom livro para ler. Logo que eu me converti, eu li aquele livro, O Peregrino. Que livro bonito, irmão. Como melhorou para mim a minha fé. Então, antigamente, a pessoa se convertia, o primeiro livro que a gente dava para a pessoa era O Peregrino, né? Depois da Bíblia, O Peregrino era o livro mais lido, de John Bunyan.
Então procura ali boas obras, boas referências, isso vai ajudar no aprendizado. E finalmente, 3.3, a leitura devocional. Para um devocional é adoração. Você sabe, né, que o nosso primeiro altar é a nossa casa, é a nossa família. Então é importante estar sempre louvando a Deus, lendo a palavra de Deus. Então não é o culto público, o devocional é você, é na sua casa, é o seu altar primordial. E é uma oportunidade de estudo sistemático também, de louvor, de adoração, de conhecimento da palavra. Então faça um devocional. Hoje tem livros, né? Pão diário, né? Dia com Deus. Tem tanta facilidades, facilitações. E a pessoa às vezes está raquítica, né? Não está bem alimentada espiritualmente por negligência, né? Porque tem tanta abundância de pão. Para fecharmos, a educação cristã fundamenta o seu currículo na Bíblia. Os principais objetivos, no fundo, é ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o bom serviço cristão. Nesse propósito, então, os alunos devem ser instruídos à leitura, ao estudo da Bíblia, pautar as suas vidas de acordo com a Bíblia Sagrada, porque os dias são maus, irmãos. As filosofias e ideologias do mundo são avassaladoras. Mas se a palavra estiver no coração, nada vai tirar você da fé. Eu conheço muitos jovens que estudaram comigo na escola bíblica dominical, tiveram sua adolescência na igreja, sua juventude, e quando chegaram na faculdade se desviaram. Alguns viraram até ateu, né, porque foram influenciados pelos seus professores de esquerda ou seus professores de filosofias, etc. Deixa eu te falar uma coisa, a minha faculdade foi História, na Universidade de São Paulo. Na minha época, na Universidade de São Paulo, a Universidade de São Paulo era um antro esquerdista. Eu estudei Revolução Bolchevique, estudei sobre comunismo, sobre Stalin, sobre Marx, Freud. Irmão, sofri um massacre de ideologias de esquerda. Mas eu não deixei Jesus por causa dessas coisas não, irmão. Não, eu chegava na faculdade e orando no carro, Jesus me ajuda, me capacita. Nunca fiquei fissurado ou admirado com aqueles professores esquerdistas, aqueles professores de filosofia, não. Jesus é maior do que tudo isso, irmão. E nada, nenhum homem, nenhum filósofo, nenhum ideólogo, nada supera a graça que a gente encontra em Jesus. Então quem nasceu de novo, quem tem a palavra no coração, jamais vai trocar Jesus por um prato de lentilhas, por 5 minutos de prazer carnal e mundano. Jamais. Então incentiva a sua família para ler a palavra, para ir na escola dominical, que é a maior escola bíblica, a maior rede escolar que existe, a escola bíblica dominical. Pela misericórdia de Deus, aqui no município de Campinas, como eu sou vereador da cidade, eu coloquei uma lei que entrou no currículo, ou melhor, que entrou nos dias festivos da cidade, no calendário oficial da cidade, o dia da escola bíblica dominical, que é comemorado no 3º domingo do mês de setembro. Todo ano, está no calendário de ofício, está no calendário de celebrações da cidade de Campinas, o dia da escola bíblica dominical. Olha que bonito, né? Então nós podemos, irmãos, sem dúvida alguma, incentivar essa escola. Incentiva, irmão, no culto à noite, incentiva os irmãos a irem para a escola dominical. Isso depende muito do pastor. Agora, se o pastor não vai na escola dominical, ele não vai lembrar de incentivar a igreja mesmo. Então procure incentivar, motivar. Escola dominical é essencial para os crentes serem firmes, robustos, cheios da presença de Deus, cheios do conhecimento da palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Eu quero convidar você. Nós estamos terminando o mês de março e nós estamos lançando um novo curso pela STEADEC, que é um curso para líderes de adolescentes. Professores excelentes, pastor Bisnaga, que é uma pessoa querida que prega para adolescente, doutora Vânia,
psicóloga e também lida com adolescentes, pastor Jamiel Lopes, conhecidíssimo por suas literaturas pela CPAD, são um dos nossos professores desse curso do adolescente, mas corra fazer a sua inscrição, são só 30 vagas. Se você é um pai, se você é um líder, faça esse curso. Ligue para a Esteadec, aí estão os telefones, e venha se inscrever no curso Liderando Adolescentes. Um curso excelente. Você precisa fazer. Que Deus continue abençoando sua vida. Eu quero convidar você para acessar o meu site www.professoralberto.com.br. Por que é importante você acessar esse site? Porque ali você vai poder baixar a lição, tanto no Word como nos slides para você dar aula. Eu coloco no PowerPoint, então você pode pegar os slides para você ministrar uma aula com mais eficácia. E finalmente, entra no YouTube, na nossa página, é EBD-Professor Alberto. Clica lá no positivinho, curta a página, põe lá no sininho para avisar você, para que você... E compartilhe esse material. Vamos abençoar pessoas. Eu quero parabenizar você que não perdeu um domingo da Escola Bíblica Dominical. Que riqueza que você adquiriu. Que toda essa bênção que você adquiriu redunde em grande robustez espiritual para a sua vida e para a sua família. Parabéns pelo primeiro trimestre do ano de 2022. Fique na paz do Senhor. Amém.